Olá, aluno, olá, aluna da terceira série do ensino médio do Colégio Loyola, Farelo na área. E esta videoaula, este nosso momento, ele é muito precioso para o assunto da semana, que é o poeta Carlos Drummond de Andrade, mas, sobretudo, para a nossa primeira atividade versificada, no valor de 5 pontos, que vai acontecer amanhã, a partir das 14 horas. Então, por mais cansativo que lhe pareça, por mais denso, eu, eu quero te convidar para assistir, acompanhar essa leitura de 3 poemas do Drummond. 3 poemas. Com esses poemas, nós vamos conseguir ter uma noção da poética dele, do trabalho desse importante artista das letras do país, do nosso estado, né? Drummond é de Itabira, como você já deve ter visto lá na biografia. Sei que o vídeo da biografia pode lhe parecer um pouco grande, são 15 minutos, né? Mas é o vídeo mais completo, contando a vida e a obra do Drummond. Então eu não vou entrar em detalhes aqui em relação à vida do poeta, da divisão das fases, divisão da obra dele, não. Correto? Só um minutinho. Batida de funk na quebrada, passou um carro aqui agora. Então, como vai funcionar? Eu vou ler criticamente, vou fazer um comentário, esses 3 textos com você. Tá bom? Você está preparado? Sim ou não? Vamos lá? O primeiro texto que nós vamos analisar é muito conhecido. Se chama Poema de Sete Faces. Esse poema de Drummond foi relido, né? Foi explorado, abordado em muitas provas, em muitas. Ele foi explorado por outras áreas artísticas, né? No teatro, na dança. Inclusive tem um filme que conta a vida de Drummond, que traz esse título, Poeta de Sete Faces. Este poema está no livro de estreia do Drummond. O livro se chama Alguma Poesia, publicado em 1930. É interessante dizer também que este livro, Alguma Poesia, traz muita influência da primeira fase do modernismo. E muitos desses textos receberam um olhar crítico do Papa da primeira fase, nosso ilustre Mário de Andrade. O Drummond era um dos amigos do Mário de Andrade. Então eles trocaram muitas correspondências, muitas figurinhas antes da publicação deste livro de estreia do Drummond, chamado Alguma Poesia. Então, sem mais delongas, vamos partir para o texto deste livro que chama Poema de Sete Faces. E antes de ler o texto, gostaria que você analisasse, acompanhasse aí, olha, o poema tem exatamente 7 estrofes. Uma aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrofes. O que isso nos diz, meu querido aluno, minha querida aluna? Que este poema, na verdade, que cada estrofe corresponde a uma das faces do poeta. E este poema de Sete Faces ele tem um tom confessional, ele tem um tom biográfico. Querendo ou não, é como se o Drummond apresentasse ou se apresentasse diante dos seus leitores. E aí eu vou fazer uma leitura do texto, como eu sempre faço nas aulas presenciais, e depois volto analisando passo a passo, face por face. Combinado? Bora lá, acompanhe comigo. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas.
Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Ok. Peço desculpas aí por alguns erros de digitação, incompetência da minha parte. Por exemplo, na segunda estrofe faltou ter aí a tarde talvez fosse azul, e eu errei em alguns ritmos, em alguns tons, em algumas partes. Mas, já que você me perdoou, e eu conto com isso, vamos voltar ao texto e analisá-lo com muito cuidado. Na primeira estrofe, quando ele diz, quando nasci um anjo torto, aí já há uma intertextualidade bíblica. Quem que nasce, quem que tem o seu nascimento anunciado por um anjo de luz, um anjo iluminado? Sim, se você lembrou, ok. Se não, eu te ajudo a repensar. Este poema foi escrito no contexto de Natal. Então, a criança que nasceu, que teve o seu nascimento anunciado pelo anjo Gabriel, foi Jesus Cristo. Só que aqui o Drummond reler esse trecho bíblico, reler essa passagem bíblica, distorcendo-a. Então ele fala, quando nasceu um anjo torto, desses que vivem na sombra. Quer dizer, não era um anjo de luz. Também não era necessariamente um anjo das trevas, mas era um anjo torto. Aí esse anjo disse para ele, vai, Carlos, ser gauche, escreve-se gauche, mas é uma palavra francesa, vai ser gauche na vida. Gauche é canhestro, é torto, é em desacordo, é em desconcerto. Então, olha, aí já tem a marca da biografia do Drummond. Tanto que ele coloca, vai Carlos, ser gauche na vida. Então traz aí primeiro essa referência à vida do caso Drummond de Andrade, depois essa intertextualidade bíblica, uma releitura da passagem do nascimento de Cristo. Então esse anjo aqui é diferente daquele anjo que vai anunciar o nascimento de Cristo. Ok? Percebeu? Já na segunda estrofe, eu queria que você pensasse na relação que Drummond estabelece com a primeira fase. Repare que nós não temos uma pontuação regular, rígida. Olha como que o texto traz aí o que corresponderia à fase adolescente ou à fase jovem da vida do poeta. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Então, os desejos aí associados à fase da juventude, da adolescência do poeta do Carlos Drummond de Andrade. É interessante também, nesse texto, como que ele explora as imagens. É o que nós veremos na terceira estrofe. Aí um pouco da herança cubista ou da manutenção das técnicas do cubismo. Não tem pontuação na terceira estrofe tão rígida. Repare. O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Então tem aí uma metonímia, né, da parte pelo todo. Não é que a perna é preta, a perna é amarela. Você pode pensar nas calças, nas saias, nas meias que vestem essas partes do corpo. Então ele está olhando
para a imagem do bonde, as pessoas dentro do bonde. Então, ele olha e vai concentrar esse olhar para as pernas das pessoas. Curiosamente, ele faz uma oposição aí no finalzinho da estrofe. Pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. Olhar versus o olho versus o coração. A razão versus a emoção. Então, existe neste poema, e a gente já percebe na primeira estrofe, uma espécie de distanciamento. É como se o eu lírico quisesse se conectar com o mundo à sua volta. Mas ele não consegue. Por isso que ele é gauche, por isso que ele é torto, por isso que de algum modo ele é assim amaldiçoado. Não no sentido religioso, mas ele está afastado. Aí a quarta estrofe é muito comentada pelos biógrafos do Drummond, pelos especialistas, estudiosos da vida e da obra dele. Acompanhem comigo. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos o homem atrás dos óculos e do bigode. Há quem diga que nessa estrofe, o Drummond está fazendo uma referência à figura paterna. É bom dizer também, é bom que você saiba, que o Drummond não tinha uma boa relação com o pai. Temos que pensar que Drummond é do século passado, início do século passado. Então era uma sociedade patriarcal. Drummond, por não querer seguir a vida na fazenda, por não querer seguir a trajetória, né, que estava ali para ele proposta, ou pelo menos fazer um curso como medicina, como engenharia, entre outros desencontros, ele não tinha, então, uma boa relação com o pai. Então, esse homem atrás dos óculos, esse homem atrás do bigode aí, é uma alusão à própria figura paterna. Ele vai, em outros textos, não desmerecer a figura paterna, mas vai discutir, vai levar o leitor à reflexão sobre o lugar que o pai ocupa nessa sociedade. Então, tem todo o olhar e tem toda a questão do atrás dos óculos, atrás do bigode, que vale a pena a gente conferir. Quinta estrofe. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Olha aí a fragilidade. Olha aí o apelo que ele faz à figura de Deus. O apelo que ele faz a um ser superior. Não era Deus porque, se você pega essa estrofe e associa essa estrofe à primeira, você vai lembrar que ele não teve o seu anunciado pelo anjo Gabriel. O anjo que anunciou o nascimento dele foi um anjo desses que vivem nas sombras, que vivem na sombra, correto? E a próxima estrofe traz ou reforça ainda mais esse distanciamento, essa desconexão, esse seu tentar estar no mundo, ou essa tentativa de se encontrar no mundo. Ele diz: mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Quer dizer, se ele tivesse um outro nome, como por exemplo Raimundo, isso não resolveria o problema dele. Não resolveria essa ausência de conexão, essa ausência de contato. Seria apenas uma rima. Então não resolveria em nada a vida dele. Repare que há no texto até aqui, até a sexta estrofe, uma completa desconexão ou uma tentativa de se conectar com outras pessoas, com outras paisagens, fazer parte do ambiente. E a gente tem uma surpresa na última estrofe, que é interessante como ele termina o texto. Eu não devia te dizer, esse não devia te dizer, implicitamente ele estabelece uma conexão com o leitor. Eu não devia te dizer, mas essa lua
mas esse conhaque bota a gente comovido como o diabo. Comovido como o diabo. É interessante que na última estrofe, a gente capta um tom de corrupção, de fim de noite. Uma abordagem assim, olha, tudo que eu te falei até aqui é um pouco conversa de bêbado, você não acha? É esse o texto de abertura da nossa conversa. Vamos, daqui a pouquinho, segurei que vamos para o próximo texto. Então, vamos para o próximo texto. Ok. Confidência de um itabirano. Esse texto já caiu na disgreta voadora algumas vezes. Pelo que eu me recordo, caiu uma vez. Também com um tom bastante confessional. É um poema muito subjetivo, claro, como toda literatura, mas eu quero dizer um poema com um tom intimista. Essa expressão para a confidência de um itabirano. Porque aqui o Drummond vai falar da relação dele com Itabira, da composição ou da constituição do seu ser, do indivíduo. Não sei se você está lembrado, mas lá na nossa primeira aula, no segundo módulo, aliás, quando falava da poesia de 30, eu pedi, num dos slides, eu falei para você refletir um pouco sobre algumas marcas da poesia de 30, sobre o estar no mundo. E neste texto isso vai ficar muito claro. É o Drummond, já no Rio de Janeiro, porque você viu lá, como você deve ter assistido no vídeo, ele estudou aqui em Belo Horizonte, no Colégio Arnaldo, depois foi para um outro colégio no Rio de Janeiro, de lá ele foi expulso, né? Depois ele trabalha um tempo aqui, volta para Belo Horizonte, trabalha aqui, mas definitivamente vai terminar os seus dias, né, os seus últimos anos de vida, ou grande parte da sua vida no Rio de Janeiro. Então aqui é um poema que tem um aspecto memorialístico, confessional. E vamos ler o texto, porque assim fica mais fácil você compreender um pouco do que tenho para apresentar. Há alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar, que paralisa o trabalho, vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o ato de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Essa pedra de ferro, futuro aço, só um minutinho, futuro aço do Brasil. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval. Este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Este texto, meu querido aluno, minha querida aluna, traz muito de Minas Gerais, muito da nossa cultura. Primeiro por focalizar aí já na primeira estrofe a cidade de Itabira, com as jazidas, né, de minério de ferro. Só que o Drummond ele vai conseguir apresentar, desculpe-me, poeticamente,
ele vai relacionar esse minério de ferro, essas jazidas, com a constituição do seu ser, a constituição de sua alma. Ele vai dizer que aquele seu jeito pacato, melancólico, esse jeito bem assim, muito alá no canto da angústia, tem a ver com a cidade onde ele nasceu, tem a ver com a cidade de Tabira. E é interessante que ele vai resgatar aí as imagens da infância, né? E também da juventude, na segunda estrofe. Ele fala que a vontade de amar que paralisa o trabalho, o hábito de sofrer que tanto diverte. E claro, ele está contrastando aí o segundo verso da segunda estrofe. Vem de Tabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. Ele está falando de uma cidade pacata do início do século passado, uma cidade do interior de Minas Gerais, que, embora não esteja aí não apareça de forma explícita, ele está comparando com a cidade do Rio de Janeiro, que era muito diferente, né, muito mais badalada. Então ele compara o interior de Minas com uma cidade, com a capital do Rio de Janeiro, onde passou grande parte da vida. E aí ele também vai dizer das heranças, quando ele fala na penúltima estrofe. De Tabira trouxe prendas diversas, prendas aí são os presentes. Que ora te ofereço? Oferece para quem? Ele oferece para os seus leitores, oferece para aqueles que estão diante de sua obra. Repare que o título do texto é Confidências de Itabirano. É como se fosse uma espécie de testamento que ele traz para a gente. E aí então ele vai dizer da Pedra de Ferta, no futuro, esse São Benedito do Velho Santeiro, quer dizer, uma obra de arte, um artesanato, este couro de anta estendido no sofá de sala de visitas, este orgulho, essa cabeça baixa, essa questão da imagem do mineiro, de ser de cabeça baixa mesmo, de ser quieto, de ficar no seu canto. E a última estrofe é muito comentada também, é muito citada, porque há quem diga que, assim como Drummond não tinha uma boa relação com o seu pai, ele também não tinha uma boa relação com a cidade onde nasceu. Quer dizer, não à toa que ele vai escrever esse penúltimo verso. Mas isso aí é uma suposição. Eu não leio dessa forma. Mas se você quiser ler, dizer que ele não gostava de Tabira, fique à vontade. Tive ouro, isso porque Drummond não veio de uma família pobre, ele veio de uma família de fazendeiros. O pai dele, como vocês viram lá no vídeo, era um coronel, era uma figura com muito, não só com muito dinheiro, mas com muito respeito. Tive gado, a questão da fazenda, tive fazendas, hoje sou funcionário público, porque Drummond ele conseguiu sobreviver com poesia, como artista, porque ele era um funcionário público. O que sustentou Drummond por um grande período foi o funcionalismo público. Então ele está contrastando aí a vida que ele tinha em Itabira, com a sua família, com a sua projeção e com o que ele estava no período de escrita e publicação deste poema. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Como dói. Aí o como dói tem a ver, é um cachorro latindo no fundo, não preocupa não. O como dói é porque é o passado, não tem como recuperar mais. Ele olha para Itabira como um retrato, como uma página, como um capítulo, como um filme daquilo que que foi gravado, né, ao longo de sua trajetória. Então, um ponto alto desse texto é você pensar nessa relação do sujeito lírico, do eu lírico, com a cidade onde nasceu, como que ele se constitui, como que o poeta se comporta diante dessas memórias, como que Drummond se caracteriza diante dessa origem, passando por tudo isso, ok? Releia o texto, assim, com mais cuidado, preste bastante atenção, inclusive, no tamanho dos versos. Repare o tamanho, a grande liberdade que o poeta tinha para expressar essas confidências.
É um poema com um tom prosaico, um tom de prosa. Vamos para o nosso último poema dessa videoaula. Espero que você esteja acompanhando. Na dúvida aí, na live, às 11 horas desta segunda-feira, a gente conversa mais a respeito, tá bom? Mas aqui é para que você conheça o essencial de cada texto. E, para fechar, esse texto que eu considero assim um dos mais impactantes do livro Sentimento do Mundo, publicado no contexto da da Segunda Guerra Mundial. Esse poema é tão forte quanto aquele A Bomba que você analisou no último módulo. Eu vou até virar o boné aqui agora, um cafezinho, e vamos ler este texto. Prepare-se. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente, não cantaremos o amor, que se refugiou mais baixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque este não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois, morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Desculpe-me pela pausa, mas é um texto muito forte. E que, de certa forma, mantém aquela estrutura do poema A Bomba. Desculpe-me aí pelos ruídos, não estamos no estúdio, né? Gravando no meu próprio lar provisório, né? Então, espero que você entenda um pouco desses ruídos. Repare que nesse texto, o que fica em mais evidência, sim, o que se destaca, é a expressão medo. O medo aqui chega a ser anafórico. Essa repetição de um medo tem tudo a ver com o título do texto. Então, na minha segunda leitura, eu quero que você entenda, ou pelo menos que você capte, algumas imagens que esse texto propõe. Assim como você fez lá no fórum do Poema Bomba. Lá você fez isso. E os alunos que mergulharam na atividade sentiram bastante dessa temática. E este texto também não deixa de ser atemporal, infelizmente. Então, provisoriamente, esse adjunto adverbial de modo quer dizer, por um tempo, nós não cantaremos o amor. Repare que o amor é o sentimento maior, é o sentimento nobre. Ele já aparece no primeiro verso. E o eu lírico diz assim: não cantaremos o amor já de cara na abertura do texto, porque ele diz que esse amor, porque não coloca aqui, mas a gente sabe porque se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Quer dizer, o sentimento do amor está nas profundezas, ele está escondido. Ele está assim, não é nem nas entrelinhas, não é nem do lado, não é nem no universo paralelo, é porque ele está muito escondido, ele está abaixo dos subterrâneos. Então por isso que nós não vamos cantar esse sentimento. E aí ele nega o amor, ele diz provisoriamente esse amor não será cantado, porque em contrapartida nós vamos cantar o medo. E que medo é este? Que medo é este? É o medo que esteriliza os abraços. Esterilizar é um verbo forte. Esterilizar é se tornar estéril, é de limpar também. É de varrer, é de esterilizar os braços. Os abraços é por isso.
Não cantaremos o ódio, porque este não existe. Então não tem como, já não existe mais ódio. Isso já acabou, não existe. O amor, como você viu lá em cima, no primeiro verso, ele está abaixo do subterrâneo. Só há espaço para o medo. Existe apenas o medo. E aí ele vai pegar esse sentimento, essa imagem, e vai entranhar em alguns setores, em alguns ambientes. Ele vai pegar esse medo e vai espalhar, vai disseminar esse sentimento, essa imagem, em alguns espaços. Ele fala, existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O pai é a figura paterna. O companheiro aí é a amizade, a relação, aquele que está em companhia. O medo dos soldados, os soldados em uma metonímia da guerra ou da luta, da batalha. O medo das mães, ele já falou do pai, ele falou dos soldados, agora ele fala da figura das mães. O medo dos democratas. Ele fala dos ditadores, cantaremos o medo. Ele falou das mães, falou das igrejas. Aí a metonímia da religião, ou das religiões, ele fala das igrejas, uma igreja, né? Cantaremos o medo dos ditadores, toda a questão de um regime, aí, pensando que esse texto foi publicado no livro Sentimento do Mundo, em 1945. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, essa oposição. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Assim como ele amplia a negação do amor, já na abertura do texto, aqui, meu aluno, aqui, minha querida aluna, ele vai para além da morte. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Quer dizer, esse medo espalhou-se pela terra de uma maneira assim, desculpe o termo, mas como um vírus incontestável. E ele fala, e depois morreremos de medo, a expressão morrer de medo. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. E aí ele pega essa metáfora da flor amarela. O amarelo é cor da fome, é também a cor do medo. Tem uma expressão do senso comum, fala, ele amarelou, ele ficou com medo, amarelou de medo. Ele fala, sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Esse texto tem um alcance enorme. E é interessante a gente pensar como que o Drummond alcança esse efeito. Não é simplesmente empregando a hipérbole com as imagens. Falando, eu pulei um verso, mas ele fala dos sertões, dos mares, dos desertos. Não está só nessa amplidão. Ele recorre à anáfora, a repetição de um medo, medo. Ele vai introjetando no leitor, no ouvinte, essas imagens. E eu quero chamar a atenção para um outro aspecto. O poema tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 versos. Na verdade, ele tem 13 na formatação original. Aqui eu não sei o que aconteceu, mas ele está só contando. Ele tem 13. A palavra medo aparece 13 vezes na composição desse texto. 13 vezes. E o título, Congresso Internacional do Medo, é justamente sobre isso. O que é um congresso? Congressar. Ou seja, o congresso é aquele que conta com a reunião de várias pessoas. Então você tem o congresso de especialistas da educação, congresso de profissionais da saúde, congresso de médicos, congresso internacional do medo. É uma reunião de pessoas. E aqui, de forma personificada, é o medo que está num congresso. Então,
é como se o Drummond dispersasse em cada verso a palavra medo. Então, esse Congresso Internacional do Medo nos afronta, nos assusta, nos espanta. Bom, meu querido, isso foi um pouco de Carlos Drummond de Andrade para vocês. Claro que eu gostaria de ter feito essa aula presencialmente, circulando as palavras, apresentando a composição, a formatação original, mas não foi possível. Espero as suas dúvidas, espero a sua participação lá na live e desde já, desejo a você uma excelente atividade diversificada. Forte abraço e Namastê!